Olá, sejam bem-vindos. Hoje vamos conversar com Miguel de Souza sobre o oráculo de Bellini. Miguel faz as previsões habitualmente em vários órgãos de comunicação, inclusive no nosso Sapo Astral. Olá, como Olá, está, bom dia, Miguel? tudo Bom bem? dia. Tudo. Miguel, muita gente me pergunta, mas o oráculo de Bellini, o que é? Então pergunto eu assim, o que é o oráculo de Bellini? Bom, primeiro que tudo, o oráculo de Bellini para mim é uma paixão. Porque a gente não pode pegar num baralho e ter 25 anos que eu tenho de carreira e não ter levado estes anos todos com uma paixão profunda. A paixão foi, logo à primeira vista, o oráculo é um baralho de cartas, como todos os baralhos de cartas funcionam com probabilidades matemáticas, sejam eles para jogar, sejam eles divinatórios. O tarot tem uma componente diferente, tem mais cartas, tem os 22 arcanos maiores e depois os arcanos menores. O oráculo de Bellini é diferente pela sua composição dos naipes, que cada naipe tem uma influência planetária, tirando 4 cartas, que são 4 cartas que não têm influência planetária. Agora, diga-me uma coisa, qual é a origem desse oráculo? Bom, o oráculo de Bellini vem a público, visível, pela mão do próprio Bellini. O Bellini encontra este baralho num sótão de uma casa de uma cliente dele, que ele teve por herança, e depois foi à procura, e algumas cartas que estão aqui foram depois redesenhadas com a pesquisa do Bellini, e foi compondo e foi pesquisando e andando por ali fora. Isto data, pensa-se que a origem dele mesmo vem de um senhor que se chama Edmond. E Edmond quem é? É o vidente particular, um curioso, que deitava cartas a Sarah Bernard, em Paris. E isto perdeu-se depois no tempo e ele vem encontrar depois algum material e depois ele compõe algumas coisas e edita a primeira vez em 1945 na Grimaud. E ele tem alguma relação com a astrologia? Diretamente ele não tem a gente não pode dizer que o oráculo de Bellini tem uma componente astrológica pura. Ele tem uma componente astrológica única simplesmente para dar um sentido e um fio condutor a cada naipe. Portanto, a Lua, Marte, Urano, Vênus, Mercúrio, tem exatamente como nos signos aquele planeta dá uma influência àquele naipe, dá uma influência àquele signo, aqui dá uma influência a um naipe, mas não podemos ligar o naipe a um signo. Depois, o oráculo tem uma componente naif, quando nós olhamos para as cartas são lindíssimas, são naifes, se nós soubermos observar, estar atentos, como tudo na vida, conseguimos captar, o oráculo é para mim o único baralho que nós conseguimos captar o significado da carta pela sua essência e depois podemos mergulhar e aprofundar ainda muito mais. Por exemplo, esta carta é fascinante para mim. Mas nós vamos falar isso no próximo bloco, ok? Ok, obrigada, Miguel. Olá, sejam bem-vindos. Estamos a conversa com Miguel de Souza sobre o oráculo de Bellini. Miguel, como falava no bloco anterior, eu não é? Muito empolgado. Estávamos, porque íamos... podemos mostrar? Posso mostrar para ali, para aquela câmara ali? Perfeitamente, eu quero mostrar. Como é que se chama essa carta? É o destino. É a chave do destino. E então, é o fado. É o fado e é muito português, ainda por cima. Nós encontramos este símbolo numa das portas de acesso ao Palácio da Pena. Que é uma chave. É uma chave e essa é a chave da vida que termina por um livro, que é a sabedoria que se adquire ao longo de uma vida. Portanto, quando nós olhamos à primeira vista, dá-nos a sensação que talvez não nos queira dizer nada, mas diz-nos muito. É uma carta extremamente importante. Esta é a carta que todos os clientes implicam. Toda a gente que me conhece e que eu dei de cartas diz-me: mas isso está virado ao contrário, Miguel. Não está nada. É uma carta que é azul, é profundo, é energia, é uma confirmação, é a carta melhor que o oráculo do Bellini tem. É, de facto, na sua essência, ela afirma uma situação negativa ou positiva, mas ela é sempre afirmatória.
Portanto, eu posso dizer que seria, quando ela sai, é uma confirmação. Total. Para bem ou para mal? Não é? Existe um antes e existe um depois. Nada fica igual, mas é uma confirmação de uma mudança muito grande. Mas, portanto, são quantas cartas que compõem o baralho? São 49 nos naipes e depois temos 4, e esta não conta, não sei porquê, mas são sempre 53. 53. Mas os naipes é como os naipes das cartas normais? Não, de jogar? Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Então, quais são os naipes? Cada naipe tem um planeta diferente e tem a sua essência de ligação por cada planeta. Mas nas cartas normais, não é? Nós temos os paus, aqui temos a Lua, o Sol, Vênus, Urano, Plutão, Mercúrio, por ali fora. Então, cada naipe seria um planeta? Temos 7 naipes diferentes, 7 planetas diferentes. E todas elas, cada carta tem um sentido positivo e negativo, ou é só um sentido? Não, a carta tem um único sentido. A única forma de a carta mudar o seu significado ou afirmar o seu significado é o casamento das cartas que estão ao lado. Eu, de facto, peco um bocadinho porque já não sei como é que se deita cartas com aqueles métodos que o Bellini ensinava, com 4, 5, 12 por ali fora, porque eu já tenho um método muito especial para o fazer. Eu acho que é uma coisa que se vai adquirindo, não é? Com a prática da consulta, com a prática, com a intimidade. Ou seja, o Miguel já trata o oráculo de Bellini por tu, não é? Aliás, então, eu tive a sorte, Heloísa, tive a sorte e a grande chance de chegar a Paris num momento em que conheci as pessoas-chave dentro do esoterismo, talvez até a nível mundial. Eu sou o último aluno do Bellini, antes dele morrer, portanto já o conheci cego na altura. Conheço a Madame Indira, que é a criadora do tarot persa, e que cruzo com ela, e cruzo-me com uma senhora que faz o favor de ainda hoje ser minha amiga, que se chama Chalai Unger, que é a primeira mulher que na Grimaud escreve o modo de utilização do tarot de Marselha. E quando eu vi a Chalai manipular o tarot e brincar com o tarot, e um dia pôr-me os valetes à frente e diz-me assim: Miguel, vais eliminar 3 e vais-me dizer onde te vês dentro de um. E aquilo foi, para mim, a explicação, a forma como ela descreveu a carta e a minha personalidade através daquilo fascinou-me. E eu disse: bom, como há uma mestra a fazer tarot, eu nunca mais vou tocar no tarot enquanto esta senhora for viva, porque o mérito é todo dela. E mergulhei, de facto, dentro do oráculo de Bellini para poder andar. O oráculo foi, ao longo do tempo, e tem sido, para mim, uma fonte de inspiração, porque eu consigo, com o oráculo, agora, com o meu baralho, porque este é um baralho novo, que vocês têm aqui, eu já consigo, com a prática, fazer isto. Ponho isto de parte, e este é o meu velho baralho, que já não tem as palavras escritas, porque eu o tirei. Para quê? Como qualquer artista, como qualquer pintor, cozinheiro, a gente põe sempre o seu ingrediente especial, não é? E eu cheguei a um certo e determinado ponto que as palavras me condicionavam dentro de uma jaula, que eu não conseguia depois ir mais além. Eu sentia que a minha intuição, que o oráculo... Estava limitada por aquilo. As palavras que o Miguel explica são palavras que aparecem no estão escritas oráculo, aqui, não é? Aqui. Em cada carta temos que esse aqui, elevação, ascensão. E, portanto, você, nesse baralho com que você trabalha habitualmente, as palavras não estão como, por limitar exemplo, a forma como eu deito o oráculo, as pessoas que vêm me ver cortam-no ao meio, e depois eu faço isto, que é uma forma de expressão minha, não tem qualquer significado, é um método que é meu. São quantas cartas que tiram? Eu deito conforme me apetece, conforme quero. Se como a minha inspiração, a única coisa que eu respeito é 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 cartas deste lado,
e 7 cartas desse. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então é assim. Isto é a espinha dorsal da vida. E é por aqui que eu vou encontrar a situação do consultante na sua atualidade, no seu presente. Aqui é as aspirações que ele tem perante a sua vida. E isto é um passado recente. E consigo, através deste método, que é meu, que sou eu que fui andando e conseguindo fazer isto, porque o Bellini, quando deitava 7 e 7, portanto, ele fazia 4 fileiras de 7. E tinha outra leitura, tinha outra forma de ler. E quando as pessoas me vêm ver, dizem, até a sua forma de deitar as cartas é bonita, porque eu tinha que encontrar uma forma estética de poder pôr as cartas e de me sentir à vontade com elas e de poder depois falar e estar à vontade. Consigo hoje olhar num plano visual e sem ler taxativamente, tecnicamente, o oráculo é para mim o único suporte que se consegue voar, que se consegue desprender e que conseguimos de facto ir ao âmbito da questão. E sobretudo não é ditadora, não é fatalista, porque o oráculo permite também que o consultante se autoquestione. Porque no destino eu digo sempre que é como aqueles desenhos de criança, que nós unimos o ponto 1, 2, 3 e 4, e a partir daí eu dou-lhe os pontos-chave da sua vida, mas depois o seu percurso cabe à Heloísa ou ao consultante o percorrer. Mais devagar, com menos tempo, mais bem desenhado, mais reto. Mas cabe, e o oráculo dá esse espaço, dá o livre-arbítrio do consultante poder ir onde ele quer, sabendo que tem pontos-chave para passar e que não é fatalidade, mas podemos passá-los encarando-os de outra forma, estando avisados para eles. Ou podemos, de facto, recebê-los de uma forma completamente diferente. Portanto, dá a indicação. Agora, o caminho será aquilo que a pessoa quiser percorrer, não é? Porque, acima de tudo... Nada é fatalista. Eu sou apologista que as pessoas, lutando, conseguem modificar a sua vida. Claro que temos que perceber que as pessoas, por exemplo, perante uma doença, perante inúmeras coisas, não conseguem reagir. Todo o ser humano não reage perante os acontecimentos da vida da mesma forma. E nós temos é que perceber, é aí que eu acho que entra a psicologia de um parapsicólogo ou de um cartomante, é saber apresentar as situações às pessoas de forma doce, saudável, construtiva e, sobretudo, que as pessoas saiam dali com algum moral, não é pintar um quadro de cor-de-rosa, mas é saber dizer... Sei melhor do que entrou, não é, Miguel? Isso faz parte do caminho. Eu também penso assim. Obrigada, Miguel. Já voltamos no próximo bloco. Olá, sejam bem-vindos. Estamos à conversa com Miguel de Souza sobre o oráculo de Bellini. Miguel, o oráculo, portanto, de Bellini está dividido em 7 naipes, não é? Pelos planetas, conforme vimos nos outros blocos. Há algum naipe mais positivo? Eu já estou aqui a tirá-lo, Sim. Que é o Sol. Não vamos falar do mais positivo e do mais negativo. Não falamos dos outros, porque já basta até para os portugueses a crise que está atualmente. Eu acho melhor falamos só do positivo, Miguel, porque para negativo o pessoal ouve o telejornal, né? É verdade. E parece que atrai mais ainda. Bem. Ora, aqui temos um cãozinho, e o que é que isso lhe inspira, Heloísa? Segurança, fidelidade, não é? Claro, exatamente. É um cão, é uma flor que é o lado natural da vida, é aquilo que nos agarra à terra, ao lado terreno. É uma influência planetária pelo Sol. O cão é o símbolo da amizade, é o pensamento da amizade, aí a carta é o mesmo pensamento da amizade. É sempre uma carta que nos pode aparecer em diversas situações, porque somos ajudados por um amigo, num trabalho, num projeto, tudo que está relacionado com a nossa vivência social
esta carta pode representar isso. E o naipe seria essa como, partezinha aqui do por exemplo, sol, é isso? Se esta carta for... Sim, exatamente. Exatamente. É no canto aqui, superior. No canto superior tem o naipe que pertence à carta, que é aqui. Então, por exemplo, essa são quantas cartas em cada naipe? São 7. Aqui é a ascensão. Acho que a própria carta indica bem aquilo que ela significa, que é uma ascensão pessoal, interior, espiritual. Sim. Há que salientar que a pirâmide que aí está é cor-carne, quer dizer que nós evoluímos dentro do nosso interior, dentro do nosso ego, e que pode ser também uma carta chamativa a uma reflexão profunda sobre nós próprios. E depois, qual é a próxima? Depois temos as honras. Isso é Vitória. As honras. Eu olhei, isso é Vitória. Olha só, aprendiz de feiticeira. É as honras. Por acaso. E as honras aí são simbolizadas por uma coroa e por o cetro real egípcio, que comanda exatamente e que faz alguma honra, mas ao mesmo tempo que põe ordem e que dá uma ordem com determinação. Depois temos aqui o sucesso, que é louro, a coroa do coroa. louro, extremamente poderosa e é símbolo de sucesso e de alguma realização e concretização de algum projeto que as pessoas tenham, ou até namoro. Essa carta pode confirmar muita coisa. Esta é uma das cartas que eu mais gosto porque essa carta simboliza... Tem tudo, não? Tem tudo, é os presentes, pode simbolizar o poder material, mas, sobretudo aí, essa mão divina que sai do lado, é uma mão que simboliza exatamente o nosso poder humano de intervenção dentro do destino. Portanto, nós podemos ser bons ao intervirmos dentro de uma determinada situação. O Miguel é apologista disso. Sou. Temos que ser, e nós somos peças fundamentais de interação dentro da nossa vida. Aliás, começa pelos pequenos momentos cotidianos. Posso lhe dizer que, se formos à padaria, ao supermercado, aos correios, e se alguém estiver muito enervado, e se nós falarmos muito calmamente com a pessoa, transmitimos uma energia positiva e conseguimos, através dos pequenos passos cotidianos, contribuir para uma vida melhor. Exato. E isso, para mim, é uma filosofia ao cotidiano que tem que continuar sempre assim. Pois. É fundamental. Passamos a vibrar na mesma energia, se entramos numa agressividade... Agressividade puxa agressividade, portanto não vale a pena. Eu acho que o lado construtivo da vida tem que existir cada vez mais. E cada vez mais nós temos que nos empenhar nos pequenos gestos cotidianos. As pessoas dizem, mas eu não tenho tempo para meditar. Mas têm todos tempo de ser úteis na sociedade por pequenos gestos. Pois, não tem tempo para meditar e isso é uma coisa, o tempo nós é que construímos, não é? Desde que já apanhamos a carta. E esta aqui, Miguel? Essa é o nascimento. Essa é uma carta que pode anunciar, de facto, um nascimento taxativo de uma criança, afirmar, por exemplo, um projeto de maternidade ou de gravidez, mas ao mesmo tempo tem um mapa astral que pode, por exemplo, ao lado da carta da empresa, que agora aqui não está visível, o nascimento de uma nova atividade profissional, o nascimento de uma nova amizade, um começo de algo. Como, por exemplo, se saísse aqui ao lado, por exemplo, com a ascensão, é uma renovação e um renascer interior. Portanto, esta carta pode simbolizar muita coisa, depende do casamento com que está ao lado. Mas, portanto, dentro do oráculo de Bellini, o naipe do Sol é o mais positivo. Certo? Para mim é o mais positivo de todos, porque ele anula completamente o significado negativo da carta ao lado. E agora, então, vamos aos negativos. Ao mais negativo. Deve ser a Lua, para ele. A Lua, que eu não gosto muito. E eu gosto tanto. Olha, temos outra aqui. Posso tirar? Não, mistura. Vamos lá que está tudo aqui. Falta este no naipe do Sol, que é o campo de saúde.
e que é uma carta lindíssima. É uma carta que nos faz um convite de apelo a estar em comunhão com a terra e com a natureza. É uma carta que pode simbolizar que temos de ter alguma atenção e fazer um check-up ou estar mais atentos à nossa saúde de perto. E é uma carta que também nos convida a sair fora de casa, a oxigenar, a caminhar, a estar em família, porque essa casa que está aí com a proteção dessa árvore é, de facto, uma reunião familiar importante. Então vamos agora para a parte da Lua, não é? A parte da Lua... Coitada, mal falar da Lua. A Lua é um lado feminino e é um lado, ao mesmo tempo, como é que eu ia dizer, escondido. A Lua está muito associada à traição, sabe? Porque... À noite todos os gatos são pavos. Exatamente. Pavos não pardos, que horror! Também são pavos. Não, mas não é isso, Luís. Há pessoas que à noite são pavos, mas realmente... Espera aí que eu estou aqui à procura do naipe da Lua, mas é um lado... Os franceses têm uma expressão que dizem sournois, e eu não consigo encontrar o significado em português, que é as coisas escorregam entre os dedos. A Lua é muito dissimulada. Age de uma forma subreptícia, como se diz no Brasil. Exatamente. Não é? É essa a palavra por aí. exata. Essa... Quando a gente quer as cartas, elas não aparecem. Pois, a Lua, você, como eu gosto muito da Lua. Eu gosto da Lua e gosto de a ver. E, por acaso, tenho a sorte de ter uma Lua magnífica, onde tenho a minha casa de campo, e que é ali na região de Sesimbra. Olha, mais uma, que é a água. Já estão todas aí, olha, estão no fim. juntinho. Olha, aqui. Olha. Este gato preto que é horrível. Isso é realmente, até dá arrepios. Ai, a torre também, que engraçado. Não tem graça nenhuma. É de facto o pior naipe que o oráculo tem e que me incomoda até um bocado e incomoda-me ao fim destes anos todos. A inconstância é exatamente aquilo que quer dizer. É um lado inconstante da vida e, sobretudo, que pode significar também a necessidade de oralidade ou uma discussão, mas uma discussão negativa, não construtiva. Agora depende da carta que está ao lado. Se, por exemplo, tiver a carta Ascensão ao lado, estamos perante um diálogo em que é necessário se expressar oralmente, impor as suas ideias, defendê-las, debatê-las concretamente, fundamentá-las e conseguir os objetivos. Portanto, nem tudo é negativo. Essa é uma carta que é doença, é uma carta que, quando sai afirmada, é de aconselhar as pessoas a irem ver o médico e a terem alguma precaução. Pode ser uma carta, por exemplo, ao lado da carta à paixão, uma paixão obsessiva. Portanto, tem vários significados e vários... A carta à água é uma carta... o simbolismo naif que ela tem é uma travessia, mas é uma travessia obstinada, é uma travessia que pode ser negativa para o seu interior. É uma carta que precisa de ter uma carta ao lado para ter um significado taxativo. Ou seja, ela parece que navega um pouquinho à deriva, não é? Navega à deriva, mas depois com a carta ao lado ela toma um sentido. Essa também é uma carta muito forte dentro do naipe da Lua. É uma carta que é a descoberta, é uma carta que tem no seu simbolismo a coruja, aqui, depois tem um símbolo hebraico em baixo, a estrela de Davi, dentro de um pergaminho, quer dizer que é um adquirido, é a nossa sabedoria, é uma descoberta interior, é descobrir capacidades dentro de nós que nós não conhecemos. É um convite a irmos ultrapassar as nossas capacidades e descobrirmos a nós próprios. É uma carta muito forte dentro do naipe da Lua. Essa carta é a partida,
É sempre uma carta migratória de uma situação para outra, seja ela profissional, sentimental. É uma carta que indica também viagem, que podemos viajar. Mas é uma partida voluntária ou involuntária? Pode ser as duas coisas, lá está, depende da carta que está ao lado. No entanto, é uma carta que dentro do baralho, do naipe da Lua, é uma carta que pode-se dizer que é a mais doce desse baralho, desse naipe. E este horroroso gato preto, apesar de eu gostar de gatos pretos, até tive o meu Sebastião, mas realmente esse aqui é a traição pura e simples. É a traição pura e simples, é a traição na amizade, é a traição de um colega, é a traição da própria vida, é se sentir traído, é um sentimento nefasto, é um sentimento mau. É mau. É uma carta, é das piores cartas que há. Então, retro. E agora temos então aqui essa torre, que também não me parece muito... Que tem a ver exatamente com a torre do tarot. Pois. Exatamente. Que para mim é a mais negativa do tarot. E é a mais negativa também, porque é uma carta que é um convite a termos uma autoanálise profunda sobre nós próprios, é um convite a irmos à procura dos nossos erros, é um convite a percebermos que se aquilo nos está a acontecer foi porque nós erramos em algum lado. Essa carta é uma carta que nos enfia dentro do nosso próprio ego e dentro da nossa própria vaidade, e nós temos alguma dificuldade em sair daí. Mas no tarô tradicional, não é? A torre, quando aparece, é uma coisa que desmorona e que você não tem o menor controle. Aqui também. Aí também, mas com a vantagem que dentro do oráculo reforça muito que podemos ultrapassar essa situação através de um equilíbrio interior. Portanto, indo à procura das nossas capacidades dentro. Há uma carta muito similar a essa que apareceu no outro naipe, que é uma cor carne, que é a ascensão. Que, por exemplo, aqui, junto, é um convite, de facto, a que o desmoronamento seja depois um renascer total. Corretamente. Portanto, depende muito das cartas que estão ao lado. Cada carta tem um significado. Depois, o oráculo é, de facto, um baralho tão complexo na sua estrutura de várias cartas que é preciso estar muito atento para poder, de facto, tentar ler e ler de forma fidedigna e tentar perceber o que é que ele nos quer dizer. Conversar com ele, não é? O segredo é a conversa. Obrigada, Miguel. Olá, sejam bem-vindos. Estamos à conversa com Miguel de Souza sobre o fantástico oráculo de Bellini. Miguel, agradeço pelo fantástico. Não, porque eu realmente, como eu disse ao Miguel aqui em off, eu tenho um baralho desse que meu pai me deu há muitos anos atrás. E realmente as cartas são lindíssimas, mas eu fiquei mesmo fascinada, estou a ficar com a nossa conversa agora. Lá, quer ver que eu vou aprender? Vou bater lá. Miguel, ensina. Olha, diga-me uma coisa, que tipo de informações eu posso ter na consulta ao oráculo de Bellini? Todo tipo de informações. Mas a consulta é feita como? O Miguel Pessoa chega, põe alguma questão? Normalmente eu peço o nome, data de nascimento, normalmente vejo a vibração numerológica daquele ano, das pessoas, para perceber um bocadinho. Muito sumária, não é por aí, é só para situar-me na consulta. Depois peço para as pessoas cortarem o baralho e depois ponho o baralho e leio aquilo que lá está. Vou a pouco e pouco pedindo algumas referências para me poder situar no tempo. Exato. Por exemplo, se vejo um divórcio, tento perceber há quanto tempo foi para me situar a nível da leitura, onde é que está aquele acontecimento para depois poder desenrolar por ali fora. E o oráculo dá todo tipo de informações, sejam elas preciosos conselhos em termos profissionais, de orientação de negócios, sentimentais, de tudo. Eu gosto muito de pôr a minha intuição dentro da consulta. E claro. Isso é fundamental para mim. E as previsões são feitas a curto prazo, a longo prazo? O oráculo não me permite ir mais que 2, 3 anos. No entanto, eu consigo, senão estaria dentro de um quadrado, eu tenho flashes de 10, 15, 20 anos.
Mas a pessoa pode fazer perguntas específicas? Pode, completamente. Aliás, eu tenho clientes muito rodados comigo que trazem uma lista e dizem: hoje ocupo só disto porque eu não quero saber mais nada. Para o Miguel não se casar e para se concentrar bem só neste domínio. E Miguel, nós podemos fazer consultas para nós próprios? Você faz? Não? Não. Eu não faço nem para mim, nem faço para aqueles que estão à minha volta, que me pedem, que choram e onde e zangam-se imenso e ficam: porquê para mim não? Porque em parte e reparte e não fica com a melhor parte, ou é tolo ou não tem arte. E nós não temos o discernimento de nos afastar. Exatamente. E de poder, de forma, sem estarmos ligados sentimentalmente, dizer as coisas. Por exemplo, há um mito que as pessoas têm que dizem assim: eu gosto de ir consultar a pessoa ao vivo. Mas eu que consultei muito pelo telefone, o telefone permite não ter a influência visual da pessoa e nós temos menos pudor no peso das palavras, porque há sempre um sobrolho que franze, há sempre uma expressão que nos fecha. E pelo telefone, por exemplo, consigo fazer consultas, talvez melhores do que pessoalmente, mas para poder compreender que nós conseguimos, desde que conseguimos captar o outro, voar completamente. E as cartas para você, da forma como você começou a trabalhar já há muitos anos, não é? Há alguma alteração no sentido das cartas para você? Tem a ver como você vivencia o símbolo? Não. Não tem. É sempre... Eu acho que evoluiu com os anos, claro. Eu comecei com grandes tareias de trabalho. Eu conheci um senhor que se chama Guy Lux, que organizava salões de evidência da astrologia dentro dos supermercados em França. Portanto, eu corri a França toda com isso. Portanto, tive muita prática de consultas, porque chegava a consultar 11, 12, 13 pessoas, enfim. E consegui, de facto, chegar a um ponto que agora a minha percepção é muito rápida. Porque consigo sentir o ser humano de forma... Agora, que o significado das cartas é sempre igual. A forma como eu as abordo, claro que tenho muito mais facilidade em abordá-las. Pedem muitas vezes fazer cursos. Eu sou um menino que não tenho qualquer dom pedagógico. E então tenho muita dificuldade. Não me parece. Depois da sua entrevista, eu acho que você não se impôs ainda a essa missão. Não. Mas olha que a gente só aprende quando ensina, Miguel. Eu sei. Agora, e pedem-me, e não sei se brevemente faço, não faço, porque gostava de deixar isto, mas alguém que o mereça. Eu não gostava de fabricar mais uma fábrica de cartomantes Gostava de ter um núcleo de pessoas que fossem 8 ou 10 em Portugal, que essas sim eu conseguisse escolher, porque como a Heloísa sabe, nós temos que merecer utilizar um suporte e isto tem que ser muito respeito. Muito obrigada, Miguel. Sejam bem-vindos, estamos à conversa com Miguel de Sousa sobre o oráculo de Bellini e o Miguel agora vai nos contar como é que é a sua descoberta do oráculo. Como é que você vira para esse lado? Pronto. Como é que eu viro para esse lado? Eu já estou neste lado há muito tempo. Bom, eu saio de Portugal em 1987, em 8 de dezembro, eu vou para Paris na altura. Como toda a gente, comecei a trabalhar no café, num bar, a lavar copos, a fazer não sei o quê, e já deitava as cartas normais, porque as minhas primeiras clientes são amigas minhas que estão em Alhos Vedros, onde eu nasci, e que eu deitava cartas normais, da cartomância tradicional, e eu comecei por aí. Mas você aprendeu essa cartomância com alguém? Como é que foi? Eu sempre li muito e fui sempre um curioso e foi sempre uma coisa que me fascinava. Intuitivo também, e não é? de miúdo eu estava sempre ligado e adorava ir a cartomantes com 16, 17 anos já ia e consultava. E pronto, foi sempre um mundo que me fascinou. Quando cheguei a Paris estava longe de saber que me iria ligar ao esoterismo, na altura era manequim,
Fui para fazer um curso de modelo e de ter contactos com agências e ao mesmo tempo trabalhei. E, para meu grande espanto, a minha patroa no Chez Benjamin, que é a Rue de Rivoli, que ainda existe e que lá está, começa um dia uma conversa à hora de jantar e eu tirei então o baralho e li. E no outro dia a seguir ela apresenta uma senhora que se chama Elisabeth Tessier, que é uma grande astróloga suíça, que é a primeira doutorada em astrologia pela Sorbonne em França, que defendeu uma tese há 2, 3 anos e que foi muito contestada, mas que foi aprovada, portanto é a primeira doutora em astrologia. Isto é para o público português perceber que lá fora já se dá passos muito importantes, claro, e que não se dão aqui. E Elizabeth achou-me imensa piada e disse-me: eu acho que o Miguel tem que começar a entrar nesta vertente, e pouco, no espaço de 2 anos eu já estava na televisão, já escrevia para o Ici Paris, já com o Oráculo de Belin? Já com o Oráculo de Belin. Mas como é que você descobre o Oráculo? Eu encontro depois, através de Elizabeth, encontro a viúva de Belin, que hoje é viúva dele, na altura a esposa, encontro, e tinham-me dado este baralho. Tinham-me dado em Estrasburgo. Este baralho foi alguém em Estrasburgo que me deu. E eu depois falei, disse: eu gostava tanto de conhecer o Sr. Belin, mas eu sei que ele está cego e que já não recebe. E então ela lá me arranjou uma cunha e eu fui. E foi impressionante a forma como ele me recebe e a forma como ele me acolhe e a forma como ele me diz: eu quero de facto que aprendas. Portanto, vais passar a vir às segundas-feiras, que é o dia de folga, e de facto eu passei 1 ano ou 2 com ele, em que todas as segundas-feiras não estava numa mesa a aprender cartas, e ele vivia muito perto do jardim de Tuileries. E nós passeávamos e ele ia-me contando e lembrando por ali fora, e fui aprendendo, e de facto foi o meu grande mestre, de quem eu tenho muita saudade, porque me ajudou. Miguel, e na prática de consulta, não é? Quando você consulta o Oráculo de Belin, o que você acha que existe uma proporção que se pode afirmar entre a intuição e o conhecimento teórico, por assim dizer? Agora há muita intuição. Muito mais, né? Cada vez mais é o caminho que a gente tem que percorrer, esse, não é? Eu não gosto, por exemplo, Luís, eu não gosto de dizer que tenho um dom. Eu acho que o dom é uma palavra forte, e quando as pessoas dizem que têm um dom, a mim assusta-me um bocadinho, porque o dom é um bocado divino e tem uma conotação divina e um bocado manipulatória que eu não gosto. Eu gosto de dizer que tem talento. E o talento é diferente. Eu gosto de me posicionar assim. E tenho talvez um talento, uma intuição, uma predisposição para poder agora voar, e quase que não preciso deste elemento, deste suporte que me faz voar. Uma das coisas que me assustou muito quando cá cheguei, a imprensa lá fora chamava-me Le Voyant des Stars, la star de tous les voyants, porque eu tinha muitos políticos e muitos artistas na minha clientela e tinha uma rúbrica visível. E quando lá chegava, quando cá cheguei, a palavra vidente tem uma conotação tão má em Portugal que eu assustei-me. Quando comecei a utilizar e a dizer vidente das estrelas, o Voyant des Stars é completamente diferente. E as pessoas chamaram a atenção. E eu, de facto, com os anos, hoje tenho algum remorso de ter aparecido com a mesma conotação que tinha em Paris. Porque aqui tem sempre aquela... Que eu acho que te tirou um bocadinho a credibilidade. É como sabe, que quando eu cheguei cá, a coisa mais normal no Brasil era fulano é bruxa, e aqui o ir à bruxa era o pior possível. Sim, já. Para nós lá dizer, fulano é uma bruxa e não sei o quê, mas não era um aspecto Nós estamos negativo. Em 2011 e eu no outro dia telefonei para um sítio onde tinha comprado uma coisa e ouço do outro lado do telefone: é o Miguel, é o bruxo. Portanto, está constantemente, as pessoas não conseguem... E o que é que você respondeu, Miguel? Não respondo nada, por isso não. Aí eu fazia logo uma maldadezinha, eu dizia o bruxo, e vou despichar uma maldição. Não, por isso... A pessoa
deitava mais nesse dia. Simplesmente aquilo que ia comprar, eu disse, olha, gastar, fica para outra vez, mas nada. Não mas é, que coisa. A gente não pode pôr, a minha avó dizia, a gente não pode pôr onde Deus não pôs. Exatamente. Não pode tirar onde Deus não pôs. Exatamente. Portanto, a gente não pode tirar faculdades onde Deus não pôs lá dentro. É ou não é? O Miguel, ainda nesses anos todos, quais são os maiores anseios das pessoas que o procuram? O que o ser humano procura quando procura uma consulta? Mudou muito com a sociedade atual. Primeiro, era inevitável, é o sentimento. As pessoas correm às consultas mais pelo aspecto afetivo. De há uns anos para cá, as pessoas correm, de facto, porque estão muito preocupadas com a sua situação económica. Muito. E você acha que há uma forma diferente das pessoas, vamos dizer, assimilarem ou procurarem essas técnicas e essas ferramentas, que tanto o oráculo como o oráculo de Bellini, o tarô? Você acha que as pessoas hoje em dia procuram de uma forma mais... Eu acho que procuram de uma forma diferente, mas existe uma camada de pessoas em Portugal que vai muito numa crencice e nós temos de tirá-lo daquela crencice para os poder libertar, para eles poderem voar. Ainda estamos muito num país católico em que as pessoas se autopunem de irem a um cartomante. Se autopunem de tudo, Miguel. De tudo, não é só isso. Não é só isso. Se fosse só isso, a gente até ficava mais contente, mas realmente numa sociedade judaico-cristã, a culpa. Tem culpa até por ter sucesso, tem culpa até por serem felizes, a culpa é muito presente, não é?